noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Casa do Caminho. Essa casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, com tanta fraternidade. E vamos começar falando sobre as atividades da casa, né? Em primeiro lugar, todo o nosso trabalho é transmitido via internet, através do site www.casadocaminho.com.br. Então, Santana, Casa do Caminho Santana, bem lembrado, www.casadocaminhosantana.com.br. Então, podemos tanto assistir aqui os nossos trabalhos, como através da internet. Evidentemente, nós sempre queremos e sempre nos alegra a presença de todos aqui. Aqueles que não podem, nos assistem pela internet. E na internet também estão gravados todas as palestras. Então nós podemos, na internet, buscar as palestras que ocorreram em outros dias da semana. Nós temos trabalhos espirituais todos os dias da semana, com exceção das sextas-feiras. Na segunda, terça e quinta-feira, nossos trabalhos se iniciam às 20 horas e 15 minutos e o nosso plantão espiritual às 19 horas e 30. Às quartas-feiras, o nosso trabalho espiritual se inicia às 2 horas, 14 horas, 2 horas da tarde, e o plantão espiritual às 13 horas. Nos sábados e nos domingos, nós também temos trabalhos. Nos sábados às 19 horas e domingo às 10 horas da manhã. Temos também evangelização infantil no domingo às 10 horas. Então aqueles que vêm assistir a nossa reunião pública e receber passes também podem trazer seus filhos para a evangelização infantil. Nós temos um trabalho social que é a distribuição de cestas básicas. Nós distribuímos 60 cestas básicas a cada segundo sábado de cada mês. E aqueles que quiserem cooperar podem trazer um quilo de alimento, que seja feijão, arroz, açúcar, sal, enfim, alimentos não perecíveis. A cada 15 dias também, aos sábados, após a palestra, nós fazemos a distribuição de café, leite, suco, sanduíche para as pessoas que estão desabrigadas, moradores de rua. E também aqueles que quiserem estão convidados a participar desse nosso trabalho, que é um trabalho bastante gratificante. No mês de fevereiro, nós temos algumas datas importantes. No dia 1 de fevereiro, foi comemorado o nascimento de Anália Franco. Anália Franco, para quem não conhece, e já ouviu falar do bairro Anália Franco, shopping Anália Franco. Anália Franco foi uma grande espírita, muito atuante, professora, educadora, pedagoga, e uma das mulheres muito atuantes no movimento espírita do Brasil. Então, isso é mais uma informação bastante esclarecedora. No dia 15, se comemora o lançamento da Revista Internacional do Espiritismo por Kaibar Schutel, nosso querido amigo, fraterno espírito, que sempre está conosco, né, já desencarnado, que teve uma atuação muito importante do espírito, na doutrina espírita na cidade de Matão, no interior de São Paulo. No dia 18, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante fundou o Grupo Espírita Regeneração no Rio de Janeiro, que até hoje é um grupo espírita atuante. Enfim, como vocês veem, o mês de fevereiro, além do carnaval, tem datas muito importantes para a nossa doutrina espírita. E assim sendo, nós vamos agora nos preparando para a nossa reunião de hoje. Nós vamos cerrando os nossos olhos, vamos nos tranquilizando, recolhendo a nossa intimidade espiritual, vamos nos desligando de todos os problemas. Evidentemente, todos nós temos problemas, porque nós estamos
no mundo de provas e expiações, e nós temos, em maior ou menor grau, sempre temos alguma dificuldade. Mas vamos confiar em Jesus, confiar nos nossos amigos espirituais, na bondade divina, na bondade do nosso Criador, que se for do nosso merecimento, nós vamos aqui encontrar a solução para esses grandes, pequenos ou médios problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Vamos sentindo a presença desses nossos amigos da espiritualidade, que se preparam de uma forma assim bastante cuidadosa para nos receber. Nós desconhecemos esse fato, mas eles conhecem todas as nossas necessidades. E de acordo com a nossa intenção, de acordo com o nosso objetivo, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa vontade, nós vamos realmente entregar nas mãos deles todas essas nossas mazelas e dificuldades e vamos procurar nos fazer merecedores da graça divina, da graça de Jesus, para que, uma vez que nós entendemos esses problemas, uma vez que nós entendemos a razão deles, nós vamos então já nos melhorando em espírito e recebendo essa ajuda tão preciosa. Vamos sentindo a energia aqui presente, essa energia tão vibrante que a espiritualidade proporciona. Vamos sentindo esses fluidos que vêm do alto, como uma forma de orvalho, banhando nossas cabeças, nos trazendo assim um bem-estar muito grande, uma felicidade, porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, e estarmos reunidos em nome dele é sempre uma alegria muito grande, porque sabemos que esse é o nosso companheiro dileto de todas as horas. Embora às vezes nós não percebemos, ele está sempre conosco, e temos certeza que ele está entre nós nesse momento. E assim, queridos companheiros, já preparados que estamos para receber todos os ensinamentos da noite de hoje, nós vamos abrindo nossos olhos, nós vamos agora prestando bastante atenção na palestra que a nossa companheira Leda fará, que é do livro Renovando Atitudes, psicografado por Hamed, que é o amor que eu tenho, é o amor que te dou. Ok? Que a nossa companheira seja muito feliz. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Mais essa noite. E uma noite que vamos falar de amor. Então vamos todos juntos fazer uma terapia de amor. Uma amor-terapia. Olha que coisa boa, né? Essa terapia, nós já sentimos quando nós adentramos a casa espírita, a terapia do amor. Nós já percebemos essa vibração diferenciada, esses fluidos benéficos que nos envolvem. E esse livro, Renovando Atitudes, ou seja, nos dando esse estímulo para modificarmos algumas atitudes que temos para melhor. Falando do amor, o tema da noite. O amor que tenho é o que dou. Para eu dar, eu preciso ter. Então nós vamos aprender a amar. Olha, nossa, quanta pretensão. Nós vamos aprender a amar numa noite. Esse tema, ele foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus. As lições que Jesus deixou do seu Evangelho, estudadas pelos espíritos que trouxeram Allan Kardec, a explicação do Evangelho, uma nova forma de compreender o Evangelho de Jesus. E é do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Então, antes de entrar no Evangelho propriamente dito, nós vamos buscar no dicionário, no Aurélio, o significado da palavra amor. Para saber o que é, se nós vamos fazer uma amor-terapia, temos que saber o que diz a literatura que é o amor. Diz assim, amor, sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou
de alguma coisa. Quer dizer, eu posso amar uma pessoa, amar alguma coisa, segundo o dicionário. Mas nós não paramos por aí. Por quê? Se nós sabemos o que é o amor, nós precisamos saber também o que é a falta dele. Então, se o amor é esse sentimento que predispõe ao bem, a ausência do amor tem até um nome feio, né? Ódio, que é a ausência do amor. E nós somos igualmente buscar no Aurélio o significado da palavra ódio. Olha a diferença. O amor, ele define como sentimento. E ódio ele coloca como paixão. Dicionário, paixão. Paixão que impele a desejar ou causar o mal de alguém. Então nós vamos percebendo essa dualidade de amor e ódio. O ódio seria a ausência do amor. Se nós avaliarmos o universo, nós vamos ver muitas dualidades. O bem, o mal, o claro, o escuro, a noite, o dia. Estudando o amor, o ódio, um contrapondo o outro. Ou sendo, quando um se faz ausente, o outro está presente. Então, para que não haja o ódio, o amor tem que se fazer presente. Então, esse sentimento que nos leva a querer o bem. Agora, esse sentimento, como será que acontece conosco? Será que ele já nasce pronto, o amor? Será que eu já venho ao mundo amando? Já prontinha para o amor? Não. Ele começa, ele é um sentimento desenvolvido. Ele vai sendo desenvolvido ao longo do nosso projeto, das nossas vidas sucessivas, das nossas encarnações. Vamos desenvolvendo o amor, mais em uma encarnação ou em outra, dependendo do núcleo familiar em que nos encontramos. Vamos desenvolvendo esse sentimento. Ele começa... Esse sentimento é uma semente, são sementes divinas colocadas em nós. E ele começa com sensações, até chegar ao sentimento. Primeira coisa que o homem, a hora que o ser hominal, ele recebe, são os instintos que ele herda dos animais. E ele é absolutamente instintivo. Lembram dos homens da caverna? Aquele homem embrutecido, que matava as feras, puxava a mulher pelo cabelo, agia pelo instinto. E com o amadurecimento da humanidade, o homem foi evoluindo nessas suas sensações, passando do instinto às sensações, e desenvolvendo essas sensações, chegando ao sentimento. Então, o amor, como um sentimento, como essa luz, com esse sol interior, ele é o ápice do desenvolvimento. É isso que tanto Jesus falou, desse sentimento, essa terapia que nós falamos. Hoje a gente ouve dizer que o amor cura, o amor faz bem, quem ama não adoece. Tem tanta literatura imensa, né, nesse sentido, falando do amor. Então, todo esse desenvolvimento do amor que o Evangelho de Jesus vem nos mostrar, a doutrina espírita mostra de uma forma muito clara como desenvolve esse sentimento. Porque o amor, ele passa de uma encarnação para outra. Então a doutrina espírita, ela levanta aquela lápide do túmulo. Ela deixa o túmulo vazio porque é o corpo que fica ali. E o espírito evolui. O espírito sai daquela pedra fria, que é o corpo que perece, e o espírito continua em outras e outras encarnações, carregando tudo aquilo que ele conquistou numa vida, de bom e de ruim. Lembra da dualidade? Onde não há o bom, se instala o ruim. Então, a doutrina vem nos mostrar, através das reencarnações, o porquê desse amor ou desse ódio. Tem um fato, um conto, que os espíritos nos trazem, que esclarece muito o que nós estamos estudando, essa nossa terapia da noite. E eles nos contam de uma família supostamente muito feliz, sem problema nenhum, porque nós somos assim. A família do vizinho é sempre melhor. A grama é mais verde, a galinha bota mais ovo. Sempre nós avaliamos assim, olhando pela janela, vemos que há
algo melhor do que nós temos aqui para dentro. Mas, enfim, todos admiravam essa família, porque era composta de um casal e 2 filhos, 2 irmãos que se amavam. Oh, difícil, né? 2 irmãos se amando. Normalmente, nós percebemos as famílias como ajustes, dificuldades, né? Estamos nos acertando, nos ajustando, que através do tempo vamos compreendendo com os ensinamentos, com o Evangelho, e vamos nos melhorando, desenvolvendo esse sentimento. Mas essa família, os irmãos se amavam muito. A menina fazia balé, era muito bem sucedida, era a graça da família. O irmão a amava muito, acompanhava nas suas apresentações. E essa menina foi crescendo, os 2 se amando muito, os 2 irmãos. E até que um dia, durante uma aula de balé, ela sentiu uma fisgada na perna. E começou a não ficar muito bem. Aí foi a preocupação da família. Por recomendação médica, ela teve que diminuir as suas atividades. Não podia, assim, agir tão intensamente, teve que diminuir. E foi indo, ela foi perdendo as forças, até que ela teve que deixar o balé. O seu irmão, como gostava muito dela, ficou muito triste. E isso coincidiu, esse estado patológico dessa menina, justamente quando ela começou a se encantar com o garoto e namorar. Começou a acontecer tudo isso. E o seu namorado também junto, dando maior apoio. O pai, como tinha recurso, foi buscar até no exterior um remédio para a filha, ver se tinha uma cura, algum tratamento que pudesse fazer com que a menina voltasse a ser saudável, a dançar. A essa altura, ela já estava numa cadeira de rodas. Perdeu completamente as forças nos membros inferiores. E ficou a família prostrada. A família entrou em desespero. Os pais, o irmão. A medicina terrena não deu recurso, não apresentou remédio para esse quadro triste dessa família. Aí, como um último recurso, depois passar por diferentes especialistas em vários lugares, a família resolveu, por orientação de uma vizinha que era espírita, recorrer a uma casa espírita, a terapia espiritual. E assim foi feito. A família toda, os pais conduzindo a menina, que já estava na cadeira de rodas, levaram à casa espírita, passaram pelo atendimento fraterno, plantão espiritual, e aquele que estava atendendo percebeu o envolvimento da menina. Percebeu que tinha um espírito ali, muito rancoroso, com muita raiva dela, e o espírito dizia mentalmente para o plantonista: não adianta tentar me expulsar, porque eu não vou deixá-la. Ela me deve, ela vai ter que pagar tudo aquilo que ela me deve. E a plantonista, já sabendo tratar do caso, deixou tudo bem e foi recomendado os passes espirituais. E assim foi feito. Foi a família toda recebendo o passe, o tratamento espiritual e assistindo às palestras. A menina foi se sentindo um pouco mais tranquila. E o espírito sempre acompanhando, ouvindo o evangelho, ouvindo as palestras, porque durante as palestras o tratamento já está acontecendo. E o espírito ouvindo as palestras tal. E ouvindo tanto o evangelho de Jesus, tanto falar de amor, de caridade, que os pais resolveram frequentar um orfanato e dar amor, não só material, mas o amor também, aquele afeto, as crianças que ali estavam, que os pais tinham deixado, que não tinham esse amor que havia entre os 4, entre os 5 que já estavam namorados da menina. E assim foi feito. Quando eles começaram a frequentar esse orfanato, foi aí que esse espírito que acompanhava a menina começou a se sensibilizar. Quando ele viu aquelas crianças, ele sentiu, presenciou as vibrações infantis, a pureza das crianças, aquela brincadeira, algazarra, a espontaneidade deles, o espírito começou a se sensibilizar. E percebeu a diferença, a mudança de comportamento na família, se voltando para o próximo, para o outro.
E assim foi indo. Ele começou a se enternecer, foi deixando a menina. Nisso, a plantonista já tinha percebido na casa espírita que a menina tinha na coluna vertebral como uma pinça, um aparelhinho, como se pinçasse os seus movimentos. E aí ela foi percebendo que isso foi se afrouxando, devagar. A menina começou a melhorar através dos passes, juntamente com o tratamento médico, recebendo os remédios, ela começou a melhorar. Até que em uma determinada sessão, numa comunicação espiritual da casa, porque a casa espírita faz isso, o atendimento aos espíritos ele é feito de uma maneira diferenciada, separada das reuniões públicas. Então, e a família não sabia de nada o que acontecia. Então, numa dessas reuniões, em que o espírito veio dar a comunicação, ele dizia que em outra vida ele tinha sido marido dessa moça e que ela o tinha traído justamente com o irmão. Por isso que ele a odiava tanto e que ele queria o mal dela. Então não tinha o amor, tinha o ódio. De o amor de uma vida para a espiritualidade passou para o ódio. Então foi conversando, como se faz no atendimento aos espíritos, conversando, mostrando. Ela veio junto com o irmão para vivenciar de uma outra forma o amor, vivenciar o amor fraterno, porque o amor tem várias nuances. E o espírito foi convencido a vir, ele a amava muito, mas ele estava muito sentido, muito magoado com o que ela tinha feito, que ela o tinha traído com esse irmão. E ele concordou em reencarnar junto com ela e o namorado, que eles se casariam e ele viria como filho. Olha o amor de Deus através da reencarnação, que obra linda que é. E que acontece conosco, com cada um de nós, não é só em livro, em literatura, acontece conosco. Então o amor e o ódio é aquela dualidade. Se nós deixamos o coração vazio, a alma vazia de amor, o que acontece? Aí se instaura um sentimento ruim, a falta de amor. E depois, para reconstruir isso, às vezes nós necessitamos de vidas, de reencarnações. E a vida é tão preciosa. Esse momento que nós temos aqui na carne, na terra, é tão precioso para nós evoluirmos. Urge que nós possamos aproveitar esses momentos. Aí nós vamos dizer, puxa, mas isso é tão bom, se o momento é tão bom, por que ainda existe tanto ódio na terra, tanta falta de amor? Os espíritos nos dizem que aqueles espíritos dessas épocas atrás, essas épocas passadas, embrutecidos, da época das cruzadas, dessas invasões bárbaras, esses espíritos estão retornando ao nosso planeta. Eles estão tendo agora a oportunidade de aqui estar pela bondade de Deus, porque Deus dá oportunidade a todos indistintamente. Eles estão tendo ainda, nesse momento que a Terra está passando por essa transformação, eles estão tendo essa oportunidade de aqui estar. Mas se eles não aproveitarem, eles não mais voltarão para cá. Porque a nossa Terra está melhorando. Então o padrão vibratório, aqueles que não acompanharem a evolução, não tiverem o amor, não evoluírem com o planeta, eles não mais estarão aqui. Irão para algum outro planeta menos evoluído que a Terra. Para quê? Para exercitar e desenvolver o amor. Porque, como diz a lição, o amor que eu tenho é o que eu dou. O que Jesus dizia nas suas lições? A boca fala do que o coração está cheio. Né? Quem tem as palavras doces, porque tem amor no coração. É pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Então é pelo fruto que nós damos que nós sabemos se a nossa árvore é amorosa ou não. Quando nós queremos exemplificar um amor, falar de amor de uma forma sublime, nós sempre lembramos do amor de mãe. Né? O amor de mãe. Que a gente fala, o amor de mãe é tão importante, que olha que na obra de Deus é colocado até na natureza, até no instinto, naquele começo, onde se começa a desenvolver as sensações para depois chegar no sentimento, no instinto já existe, não amor, mas já existe esse cuidado maternal.
que os animais têm com as suas crias, não é assim? As espécies todas têm com a cria enquanto depende dela. Depois, quando cresce, eles deixam seguir o seu rumo. Então, até a natureza reverencia o amor materno. E quantas reuniões de atendimento espiritual nós não vemos espíritos assim enraigados no ódio, naquela renitentes, né, em não ceder no amor. Quando é trazido para eles a figura materna, aquela que foi a sua mãe e que o amou muito, existe aquela sensibilidade e eles conseguem rever a sua postura, né? Então, o amor de mãe é esse que sempre se fala, e tem sempre Maria, a mãe de Jesus, né? Como símbolo do amor materno, nós sempre dizemos. E esse livro, pelo Espírito Amed, ele fala que nós ainda estamos num curso de amor. Por isso que nós brincamos no começo do nosso encontro, dizendo que hoje era um curso de amor. Então ele ensina na lição o que não é amor. Bom, se a gente souber o que não é, então já vai ser fácil imaginar o que é. Ele diz que nós temos alguns sintomas comportamentais, olha como ele chama, sintomas comportamentais que nós confundimos com amor. E ele elenca alguns. Então ele diz assim, que muitas vezes nós tratamos o outro que nós pensamos amar como propriedade particular, como se nos pertencessem, achando que é amor. Olha que bonito. Ele fala, isso não é amor. Então, normalmente, nós designamos o meu marido, a minha mulher, o meu filho, o meu irmão. Então, ele diz que o espírito não tem posse. Mesmo porque a doutrina espírita nos mostra que hoje somos um casal, amanhã somos irmãos, somos parentes um pouco mais distantes, dependendo da nossa necessidade de evolução. É que nós vamos tendo esse parentesco carnal. Então, nós confundimos esse sentimento de posse com amor. Então, o Espírito diz, isso não é amor. E ele vai definindo mais. Ele diz que outro erro que nós confundimos com amor é quando nós desrespeitamos as limitações do outro. Ou seja, eu estou frequentando uma casa espírita, estou me sentindo muito bem, recebendo passe, achando maravilhoso, ouvindo as palestras, concordando, me melhorando, e estou querendo que aquele que está do meu lado faça o mesmo que eu estou fazendo. Muitas vezes, isso é desrespeitar o estágio evolutivo do outro. Desculpa. Muitas vezes é desrespeitar, porque ele ainda não está no mesmo grau de compreensão que eu estou. Ainda não tem essa necessidade de busca. Ele vai ter um dia, ou ela vai ter um dia, com certeza. O que eu posso fazer por ele, sem violentá-lo? Eu posso orar por ele, eu posso receber passe à distância, envolvê-lo em amor, nunca violentar o seu livre-arbítrio, o Espírito diz. O que mais que ele fala? Outra forma errônea de achar que nós estamos amando é tentar comprar as pessoas com coisas, dando presentes, achando que o outro vai gostar de mim porque eu estou dando presentes. Está comprando ele. Ele diz que isso não é amor. Que o amor é uma doação. É doação de sentimento, de alma, que eu quero o bem, o melhor para ele. Não dar coisas para que ele goste de mim. Outra coisa que ele diz também, quando nós temos necessidade de contar mentiras para nos sentir amados, mostrar aquilo que nós não somos, de falar o que não fizemos, mostrar o que não somos, para nos sentir amados. Isso não é uma forma de amor, porque o amor é puro, é sincero e não precisa ser forçado de forma alguma. Outra atitude que ele fala, equivocada que nós temos, é sempre dizer sim, concordar com tudo, e a gente acha que isso é amor. Não é amor. Que nós precisamos de vez em quando dizer não, colocar nossa opinião. Não, por quê? Não é só dizendo sim que nós demonstramos que amamos, especialmente os pais, né? Quantas vezes somos obrigados a dizer não? E quanto que os filhos necessitam de um não?
precisam dessa disciplina e da autoridade, sim. Não autoritarismo, autoridade que os pais devem ter como co-criadores de Deus e responsáveis, não têm a posse, têm a responsabilidade dos filhos perante a Deus. São obrigados a dizer não. E outra coisa que ele diz também, quando procuramos na outra pessoa preencher o nosso vazio interior, que isso não é amor. Quando nós amamos, nós queremos o bem da pessoa, não o nosso bem. Então, quando eu não estou bem, eu preciso daquela pessoa para eu ficar bem, isso não é amor. Bom, então nós já sabemos o que não é amor. Já fica mais fácil, né? Se nós sabemos o que não é, então o que será que é? O que será que é? Então, amor, nós temos que buscar em quem? Foi aquele que veio aqui nos ensinar o amor, que deixou seu evangelho e que nos ensinou a amar. Nos amou tanto que nos compreendeu, que é Jesus. Então nós vamos buscar a definição de amor em Jesus. Jesus nos amou verdadeiramente. Não fez nada disso que o Espírito falou. Não procurou comprar ninguém, não procurou ser diferente em momento nenhum. Disse não quando precisou dizer. Não culpou, não acusou ninguém. Quando ele curava, ele dizia, vai e não peques mais. E Jesus, quando estava na cruz, no auge do seu suplício, aqueles que o amavam muito ao redor da cruz, chorando por ele, e Jesus ainda dizia ao Pai, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus nos compreendeu. Então esse Jesus, que é pelo seu evangelho que nós aqui estamos, nos dá a diretriz do amor. Ele nos ensina a amar. Na sua lição, ele resume o seguinte: faça ao outro aquilo que gostaria que ele fizesse a você. A lição do evangelho, que foi tirada essa nossa conversa da noite, amai-vos uns aos outros. Então Jesus nos deu a diretriz. Jesus nos fez uma proposta triangular de amor, que poucas vezes nós pensamos nisso. Jesus nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha que proposta maravilhosa que às vezes não paramos para analisar. A Deus sobre todas as coisas. Ele fez um triângulo. Deus sobre todas as coisas. Porque se nós não acreditamos no Criador, que existe uma força maior, esse Deus que muitos não compreendem, nós mesmos não conseguimos compreender Deus, sabemos que Ele existe, compreendemos a sua obra, admiramos a sua criação, esse universo maravilhoso em expansão, olhamos para nós, o nosso corpo perfeito, tudo obra do Criador, que nós não entendemos, mas que nós já começamos a amar. Então Jesus disse, amar a Deus, porque quando nós não temos Deus na nossa vida, não temos o amor, nada faz sentido. Porque o material não nos sustenta, não nos basta. E ao próximo como a si mesmo, o vértice do triângulo, a Deus ao próximo como a si mesmo. Então Jesus colocou o próximo na mesma direção de nós, junto com a sua lição, fazendo ao outro o que gostaria que ele fizesse a você, colocando junto, amar ao próximo como a si mesmo. Então esse é o exercício de amor. Então nós perguntamos, a doutrina espírita pergunta, quem é o próximo mais próximo? Onde nós vamos exercitar a amor-terapia? É aquele que está ao nosso lado, na nossa família, dentro do nosso lar. Lembra, nós admiramos às vezes os outros, a família dos outros, mas o nosso compromisso reencarnatório assumimos com aqueles que estão conosco à nossa volta. A nossa família, por extensão, não só dentro do nosso lar, os parentes mais distantes. Próximo, mais próximo, é aquele que trabalha ao nosso lado. É aquele que toma a condução ao nosso lado. Muitas vezes não sabemos seu nome, é o nosso próximo.
Então, fazendo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, é que estamos transformando a terra e que vamos ser herdeiros da terra. Jesus não disse no Sermão do Monte que os bons e mansos herdarão a terra? É agora que nós vemos com a explicação da doutrina. Os bons é que aqui voltarão, porque aqueles que não tiverem condições, não por castigo, mas por evolução, não mais voltarão aqui. Então, nessa proposta maravilhosa de amor, mas vejam, amor sincero, aquele amor do fundo da alma de desejar o bem, porque às vezes nós achamos que tolerar é amar. O Espírito não disse isso, mas tolerar não é amar. Eu vou aguentar nessa encarnação, eu vou ficar com ele ou com ela, eu vou tolerar, eu vou suportar, porque eu não quero mais voltar junto, porque eu quero que seja a última vez de voltar com ele. Será que isso conta? Será que eu cumpro minha tarefa? Será que eu pago a minha conta na contabilidade divina com o cheque sem fundo? Será que Deus aceita um cheque sem fundo da minha conta? Quando eu assino um cheque sem fundo, o que acontece? Vem o cobrador. Então, tolerar não é amar. Eu estou para reajustar, para compreender. Se eu não posso ainda amar, lembra do desenvolvimento do amor? Ele passa por etapas. Se eu não amo direto, porque nós identificamos os nossos amores, aquela convivência do passado, que aquilo é colar na prova, é marmelada, esse não conta. E nós identificamos igualmente aqueles difíceis. Então é aí. Se eu não consigo amar, eu começo compreendendo. Ele passa pela evolução do amor, pelo desenvolvimento do amor, passa pela compreensão. Quando eu passo a compreender que ele ainda está no seu estágio próprio, ainda não entende como eu, não pensa como eu, não age como eu já começo a encará-lo de uma forma diferente. Olhar como aquele verdadeiro irmão, com olhos de amor, como Jesus olhou a todos, pecadores, os discípulos. Ele sempre tinha doçura no olhar. Então essa é a proposta. Lembra que nós falamos que nós íamos aprender a amar? Então essa é a proposta da doutrina espírita. Se não podemos, por enquanto, amar, porque é difícil, nós vamos começando a compreender, olhando com olhos bons, entendendo. É essa a proposta, não fazendo o que não gostaríamos que nos fizesse. E sempre nos dizem a espiritualidade, em todos os livros, em todas as comunicações, que sempre a causa, na raiz da maioria dos problemas espirituais, físicos, das doenças, existe a falta de amor. A falta de amor. Então, se a causa é a falta de amor, eu vou procurar não adoecer, vou procurar não passar por isso. Então, eu vou procurar a etiologia. Né? Se a etiologia é a falta de amor, eu vou procurar uma profilaxia. Já vou fazer um tratamento preventivo. Qual é o tratamento preventivo? É o Evangelho. O Evangelho nos dá toda a diretriz de como agirmos. E nós, cada um de nós, sabe exatamente como agir. Porque lembra aquela sementinha que nós falamos lá no começo? Aquela semente divina íncita na nossa alma, ela não está no nosso corpo. Nosso corpo físico, material. Ela está na nossa alma. E essa semente divina, ela vai desabrochar. Então nós precisamos tratá-la, recebê-la com o terreno próprio, propício para que ela germine e que frutifique em amor. E que Jesus nos abençoe e que nós possamos estar sempre nesse caminho do bem e do amor. Muito bom. Alguém de vocês gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação, aproveitando aqui a presença da Leda? Não existe a neutralidade, porque você falou assim, se não tem amor, então tem o ódio. Mas não existe a neutralidade, aquela coisa assim que para você não ama, mas também não tem um sentimento assim de...
Então, é a compreensão. Quando você passa a entender, você entende porque você tem essa neutralidade? Já é alguma coisa, é o primeiro passo. Lembra que nós falamos que segue? É um desenvolvimento. Ninguém nasce amando. Nós estamos aqui. O objetivo da nossa... Se nós avaliarmos, o objetivo da nossa encarnação é aprender a amar. É exercitar o amor. É exercitar o amor. Porque voltamos em famílias diferentes, com pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Cada um tem uma necessidade. Então, muitas vezes, essa neutralidade, ela já é menos ruim do que o oposto, que é a falta de. Né? Quando fala, é aquela paixão, aquela vontade de causar o mal, isso é muito ruim. Mas, aqueles que já passaram por essa ponta do ódio, ele não vai passar do ódio para o amor. Então, esse caminho passa por muitas etapas. A neutralidade é uma delas. É um caminho, assim, lógico, que todos passam, né? É o caminho da evolução. E nós somos espíritos, olha, tão antigos, né? Estamos vindo de tempos, de milênios e milênios, né? Aprendendo a amar. Né? Alguém mais gostaria de fazer uma colocação? Teria uma pergunta? Oi. Entre a luz e o escuro, né? O escuro... De luz, é. Certíssima, certíssima. Olha, Jesus dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. Isso é uma das lições. O amor cobre uma multidão de pecados, né? E assim é. E assim é. E a gente fala, é difícil, não é tão fácil. É fácil. Quando nós passamos a compreender, nós entendemos o porquê que nós estamos aqui, o porquê nos reunimos com as dificuldades que nós temos, que cada um de nós tem. Lembra quando nós falamos da janela, que nós olhamos e achamos que lá fora está tudo bem, está ruim aqui dentro? Não é nada disso. Cada um está exatamente onde tem necessidade. Exatamente onde precisa, com as pessoas que precisam. Então é aí o nosso compromisso primeiro, o nosso trabalho, a nossa realização. E aí que nós começamos. O lar é o nosso templo. Por isso que falamos tanto do Evangelho no lar. Né? Mais do que estudar o Evangelho no lar, é praticar. Nós estamos falando dos pais, da responsabilidade, a responsabilidade que nós temos. Né? Até quando nós dissemos nessa proposta de Jesus, de amar ao próximo como nós mesmos, quando nós não nos amamos, não compreendemos, não vivemos o Evangelho, nos agredimos de alguma forma. Como que nós nos agredimos? Nos contrariando, fazendo coisas às vezes que não concordamos para agradar aos outros, nós deixamos de nos amar. E como diz a lição, nós damos aquilo que temos. Quando nós não nos amamos, nós não conseguimos amar aquele que está do nosso lado. Não é verdade? O verdadeiro amor, ele admite o ciúme. Porque o amor, a pessoa tem ciúme. Aí não é aí amor, aquilo, né? Que ele falou é um sentimento equivocado. É a posse, né? Eu tenho ciúme do que? Eu tenho ciúme do que é meu. Eu tenho ciúme do meu carro, da minha casa, do meu marido, do meu filho. Ninguém não tem aquela música, Ninguém é de Ninguém? Muita gente não conhece, que era um pouquinho antiga, né? Ninguém é de ninguém. Realmente, nós estamos a trabalho. Nos melhorando com aqueles que necessitamos. Não somos de ninguém. Quando nós passamos para o nosso verdadeiro lar, que é o lar espiritual, alguém aqui já leu o Nosso Lar, de André Luiz? Levanta a mão, só para eu saber mais ou menos se eu posso comentar. Então eu posso comentar. O André Luiz, espírito, quando ele desencarna e vai para o nosso lar, que ele chega no nosso lar, quem que recebe o André Luiz? É a mãe dele? Não,
Porque a mãe dele está numa dimensão acima. Então não é a minha mãe, é a mãe do Lísias, que se torna a mãe dele. Então aí já mostra, a doutrina já mostra a noção de família, a família universal que Jesus falava. Então não existe. Hoje é o seu amor. Amanhã pode ser o seu irmão, o seu filho. Nós temos que transmutar o amor. Porque o amor, como nós dissemos, ele tem muitas nuances. É o amor maternal, o amor filial, o amor de esposa para esposo, de pai para filho. Tem várias nuances. E nós, na nossa jornada evolutiva, nós precisamos experienciar todas essas nuances, todas essas fases do amor. Se nós falhamos numa oportunidade, na outra, nós chegamos aqui, aportamos aqui de uma forma diferente. Para quê? Para pagar? Para castigar? Não, para aprender, para saber que não é isso, que não é meu, que não é minha, que ninguém tem nada. Pensa, nós não temos nada aqui, nem material. Nós acumulamos tanto, não é verdade? Tem gente que constrói palácio. Onde vai ficar o palácio? Não vamos levar nada. Se constrói, né? Olha, na época de Jesus, o marco da glória material era o Templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão, Salomão, aquela obra magnífica. Jesus dizia, não ficará pedra sobre pedra. E tudo que nós construímos de material, não vai ficar pedra sobre pedra. Agora, o que nós vamos levar daqui para lá, vai ser o afetivo. Vai ser, porque o amor, ele liberta. E esse laço de amor, quando nós identificamos as pessoas que nós amamos, dessa forma diferenciada, amamos como amigo, amamos como colega, amamos como filho. Quando se estabelece esse laço de amor, aí ele não se desfaz mais. Aonde quer que estejamos, nós vamos identificar uma pessoa amada e querida, com relações afetuosas, amorosas. Não acontece isso conosco? Às vezes nós vamos para um outro lado, viajamos longe, encontramos pessoas queridas. Estamos vendo pela primeira vez como pode. Então, lá do passado, os laços afetivos estabelecidos, esses não se dissolvem mais. Esses são para sempre, para a eternidade do nosso espírito. Eu estava pensando aqui, você falou da nuance do amor, como todos nós temos que viver todas as experiências para chegar num estado de sublimação, né? Quer dizer que o homem poderia vir a ser mulher numa outra existência? Com certeza, com certeza. A mulher, como é que ele vai vir numa outra existência? Claro, vem experienciar. Como é que fica? Como é que fica? Vem, quando os espíritos perguntaram para Kardec, né? Quando Kardec perguntou aos espíritos se o espírito tem sexo, porque nós achamos amor carnal, amor sexual, nós sempre pensamos nessa forma de amor. Então, Kardec perguntou aos espíritos se o espírito tem sexo. Ele falou, não como entendeis na Terra. Então, o espírito, ele tem a bipolaridade. E na reencarnação, ele pode vir como homem ou como mulher. E todos experienciam os diferentes sexos, como homem e como mulher. Às vezes como, não vamos dizer karma, que é uma coisa pesada, né? Mas como uma restauração daquilo que fez lá atrás, aquele que judia muito mulher, vem para experienciar o que é estar na pele, na vestimenta feminina, num corpo feminino, para saber o que é. E vice-versa. A mulher que abusa da sua condição de mulher para explorar o homem, mesma coisa. São experiências, são evoluções. O espírito está aqui, isso que eu estava dizendo, nós estamos a trabalho. O nosso compromisso aqui no planeta é a evolução, é a nossa melhora. Tanto é que quando nós reencarnamos, eu sempre costumo brincar, uma coisa não acontece. Ninguém escapa do bico da cegonha e cai na casa errada. Não acontece. Segunda coisa, ninguém reencarna, ninguém viu um bebê com uma latinha de minhoca e uma vara de pescar. Alguém já viu? Na maternidade? Não. Então nós não viemos de férias.
Nós viemos a trabalho, compromisso sumido na espiritualidade, um compromisso de melhora. Não podemos nem empatar, quanto menos piorar, quanto mais piorar. Nós temos que voltar melhor do que nós chegamos. Né? Então, Bom. muito obrigada, uma boa noite a todos. Aqueles que quiserem depois conversar com a Leda, ela vai estar por aqui também, né? Eu acho que o tema é bastante empolgante falar do amor, né? Acho que tem sempre o que falar, né? E realmente o tema foi bastante explorado, bem explorado, né? Eu acho que isso daí nos deixou assim um sentimento muito grande, né? De como devemos desenvolver as nossas virtudes latentes, né? Todos nós temos virtudes latentes, né? Então nós temos que desenvolvê-las, né? Quando se fala exatamente, né? Nós somos a centelha divina, né? É uma porção divina, né? Todos nós somos filhos de Deus. Então nesse momento nós vamos partindo para as nossas vibrações, que também é uma forma, né, de doar o nosso amor. É a forma que nós vamos encontrar agora de colocar na prática aquilo que nós ouvimos. E colocar na prática aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Todas aquelas lições maravilhosas do nosso Mestre Jesus, que sempre fala do amor, da compreensão. Nós vamos então abrindo os nossos corações, queridos companheiros, deixando sair do nosso coração aquele sentimento mais puro de amor em forma de vibração. Uma vibração assim que vai levar aquelas pessoas, vai levar aqueles lugares que nós vamos pensar nesse momento, o conforto, o alívio, o amparo, o carinho. Então vamos vibrar nesse momento para aqueles nossos irmãos que se encontram presos a um leito de hospital, aqueles nossos irmãos, filhos do mesmo pai, que se encontram doentes, quem sabe até aguardando o momento da sua desencarnação. Vamos abraçá-los com muito carinho, fraternalmente. Vamos vibrar, queridos companheiros. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar também, queridos companheiros, por outros tipos, outras espécies de enfermos, não aqueles que estão enfermos da matéria, mas aqueles que estão enfermos da alma, que se encontram nas casas de detenção, porque delinquiram, porque transgrediram as leis de Deus, transgrediram as leis do amor. Vamos vibrar por eles, porque eles também são nossos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E com certeza, nessa imortalidade para a qual nós somos criados, nós vamos encontrá-los nessa nossa jornada um dia. Porque todos nós chegaremos à perfeição de uma forma ou de outra. Vamos vibrar por eles, queridos companheiros. Vamos vibrar com muito amor por aqueles nossos companheiros que se acham envolvidos ao vício, qualquer que seja. Aqueles fatos que impedem o progresso espiritual, que colocam um obstáculo muito grande para a evolução. Porque Jesus, na sua imensa sabedoria, no seu imenso amor, também está olhando por eles. Temos certeza que a nossa vibração vai alcançá-los. Vamos vibrar também pelo nosso planeta Terra. Vamos envolvê-lo com muita luz, muita paz, para que aqueles nossos companheiros, irmãozinhos, que aqui se encontram encarnados ainda na obscuridade, possam receber a luz do amor, a luz da fraternidade, para que possamos dessa forma contribuir para a paz universal. Vamos vibrar, queridos companheiros. E finalmente vamos vibrar para os nossos lares, para que ali seja instalada a semente da luz
do Evangelho seja instalada a luz do amor, da fraternidade, da compreensão, da paz, da harmonia. Vamos vibrar para os nossos lares. E finalmente, vamos vibrar por essa nossa casa. Essa nossa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Vamos vibrar muito amor por ela, porque é com amor que ela nos recebe. Vamos vibrar, queridos companheiros. E assim, já perfeitamente harmonizados com o plano superior, já sentindo que recebemos aquilo que viemos aqui em busca, nós só temos que agradecer. Agradecer em primeiro lugar pela oportunidade dessa encarnação, pela bondade divina, agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, mais do que seus ensinamentos. Agradecendo o tesouro do Evangelho que Ele nos legou. Agradecendo a bênção dessa doutrina que nós abraçamos. E finalmente, agradecendo imensamente aos mentores da casa que tanto nos assistem. Que Jesus, nosso irmão maior, nos abençoe, que os mentores desta casa possam nos acompanhar e quando retornarmos aos nossos lares, possamos levar esse bem-estar, essa paz, essa tranquilidade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e que Jesus nos acompanhe agora e sempre. Graças a Deus. Agora vamos aguardar, o nosso trabalho de passes. Então pedimos que todos aguardem nos seus lugares até ser orientados pelos nossos companheiros. Uma boa noite a todos e que possamos nos ver muito mais vezes aqui e que possamos estar nessa festa